Meu irmão, minha irmã, o Senhor te dê a paz. E que essa paz se estenda aos seus familiares, à sua comunidade de fé, ao seu ambiente de trabalho, aos amigos, porque de fato a paciência, que é um dom de Deus, ela exige que o coração esteja em paz. Digo isso porque toda segunda-feira nós nos reunimos aqui nessa nossa comunidade virtual, esse espaço que nós temos, para a gente se preparar para a missa, para a celebração da palavra do próximo domingo. E isso vai fazendo que, pedagogicamente, Deus vai nos conduzindo pela sua palavra. Por quê? Porque Ele tem paciência para conosco. Ele não age como a gente, com muita facilidade, a gente perde a paciência. Às vezes conosco mesmo, mais com os outros, né? Pois é, eu estou trazendo aqui um pouco do material que eu tenho utilizado e já apresentei um deles, que é esse chamado Missal Dominical da Assembleia Cristã. Né? Então, não é preciso que você compre, claro que não. Aliás, é uma edição mais antiga, eu acredito que um pouco mais para frente vão fazer uma nova edição, mas olha, é um trabalho muito bom porque cada celebração tem uma explicação sobre o que seria, assim, vamos chamar de tema, né? Mas qual seria aquele assunto que brota da palavra de Deus, entre tantos. Mas então aí há uma explicação e depois as orações que são feitas e de cada leitura tem uma breve explicação, o texto, e aí a gente vai podendo ir caminhando, né, para a gente nunca ir para a celebração sem ter, vamos dizer assim, meditado. Essa é a intenção dos nossos encontros toda segunda-feira. Depois, o que eu tenho usado bastante, e as comunidades têm utilizado, é a chamada liturgia diária. Também é um missalzinho, vou chamar assim, é um material que traz as orações todas e traz também, certamente, os textos que são feitos. Um pequeno comentário, em geral, ele é mais pobre de comentário. Não é propriamente, não nos ajuda a aprofundar propriamente, nesse sentido não, mas é um material muito bom. E tem a página da CNBB que traz todo dia os textos que são proclamados. O que a gente pode fazer e deve fazer? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que você possa, por exemplo, se você pega, hoje é segunda-feira, se você clica na página, já abre os textos, né? Abre a página dos textos da segunda-feira. Aí tem o calendário e você clica, vai ser no dia 19 a próxima celebração, que é o 16º domingo do tempo comum, então você clica ali e tem os textos que serão proclamados. E é interessante que para cada texto que é proclamado, tem aquele versículo que chama a atenção. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Por que eu estou falando isso? É porque às vezes com a liturgia acontece algo. Eu não sei como. Tem como, que nós temos muito material à disposição para que a gente possa aprofundar, né? A gente possa se preparar antes, depois a própria celebração, a homilia, né? A reflexão que o padre, ou o diácono, ou o ministro da palavra nos dirige, a gente pode ter um momento muito grande de aprofundar a palavra de Deus. É como a gente percebe, né, na parábola do semeador, se a gente prepara o terreno, com certeza o destino da semente vai ser outro, vai conseguir produzir muito mais, não importa se 30, 60 ou 100 por um, Deus é que sabe, né? Mas o nosso coração, a terra do nosso coração tem que estar preparado. Então nós sabemos, sempre deixo aqui o material dos deonianos, onde eu me baseio também para poder refletir e tudo, e a gente percebe que para cada texto que é proclamado, a gente tem o seu contexto. Então, o texto que vai ser proclamado, né, da sabedoria, a gente sabe que foi, o livro da sabedoria, foi o último livro a ser escrito na chamada Antiga Aliança. Mas o que é mais importante? Veja, a palavra, né, que nos é dada, né, é dita assim, ó: tu concedes o perdão aos pecadores. Está aqui no texto, deixa eu pegar aqui, fica mais fácil, né? Vai falando, quer dizer, nada há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que o teu julgamento não foi injusto. Quer dizer, Deus é justo no seu julgamento, mas Ele tem paciência, Ele é misericordioso. Por isso que a gente pode falar da misericordiosa paciência de Deus, ou da sua paciência misericordiosa. Deus é misericordiosa paciência, não é? Aí por que isso? Nós vamos cantar, rezar no Salmo: ó Senhor,
vós sois bom, sois clemente e fiel. Na carta aos Romanos, como é que nós vamos conseguir viver, vamos dizer assim, essa paciência que vem como dom de Deus? Porque Paulo diz, o próprio Espírito intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis, inefáveis. Então, é dom de Deus, né? Então, deixa eu guardar aqui a minha cola. A gente anota porque... né? Mas vejam bem, no texto que Paulo escreve aos Romanos, tem para cada um de nós um recado, né? Nós não precisamos ficar preocupados se nós vamos conseguir ou não viver a paciência como dom de Deus. Deus mesmo vem em nosso auxílio, Ele nos ajuda. E aí, no Evangelho, que é o centro, né, da liturgia da palavra, nós vamos perceber. E aí, outra parábola do reino que nós temos, né? Deus, Ele faz, quando semeia, Ele semeia, vamos dizer assim, só trigo, só coisa boa. Mas há quem semeie, o inimigo semeia joio. E são parecidos. E quando a gente olha para o campo do mundo, a gente percebe que às vezes não dá para distinguir bem, né? O que é bom, o que é mal, o que é construtivo, o que destrói. Mas Deus tem paciência. No nosso coração tem muita coisa, né? Joio e trigo misturado. Deus é misericordiosa paciência. Agora, como é que nós vamos agir? Então, aí o que eu tenho feito sempre é o seguinte, eu deixo na reflexão, no primeiro comentário fixado, eu tenho chamado de reflexão partilhada. Participe. Então, a respeito da primeira leitura, eu vou deixar essa pergunta, né? Porque a sabedoria nos ensina que o poder de Deus se manifesta na indulgência, na misericórdia, no perdão. Então, como podemos, no nosso dia a dia, exercer essa mesma paciência e clemência com aqueles que nos rodeiam, especialmente quando somos tentados a julgar? É uma pergunta que mexe muito conosco, né? Quando São Paulo aos Romanos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, em que momentos da sua vida você sentiu que não tinha palavras para rezar, mas experimentou o conforto da presença do Espírito Santo? Acredito que já deve ter acontecido, né? E depois no Evangelho, com a parábola do joio e do trigo, né? Então vejam, o que essa paciência de Deus revela sobre o coração do Pai para com cada um de nós. A gente tem a tendência de pensar nos outros, né? Não, Deus tem paciência conosco. Como nós falhamos, como tem coisa misturada no nosso coração. Vejam, essa reuniãozinha que nós temos toda segunda-feira é para que a gente tome consciência de que é importante, devido à grandeza da palavra de Deus, que sempre vai muito além do que a gente pode imaginar, né? E Deus é tão simples, nós é que somos complicados, né? Então veja, nunca irmos para a celebração sem ter lido, meditado. Nós tivemos na semana passada, né, a nossa paróquia teve, eu não participei da reunião dos leitores, o Frei, que é o nosso pároco, teve essa reunião. Então é muito importante que a gente sempre se prepare, não só a pessoa que vai proclamar a palavra de Deus, mas aquele que vai ouvir a proclamação. E termino. Quem sabe, a gente tem aqui a liturgia, mas já notaram como que a palavra de Deus que é proclamada, muitas vezes as pessoas ficam com o olho lá enquanto ela está sendo proclamada? Por quê? A palavra de Deus na liturgia é para ser ouvida. Então essa dicasinha que eu deixo, né? Prepare, leia, né? E quando for para a liturgia, leve sim o seu materialzinho, mas faça o possível para ficar olhando para quem está proclamando. Ou feche os seus olhos e escute a proclamação. É semente que Deus está querendo semear. Agora, se não tiver jeito, se você não consegue mesmo, porque às vezes tem várias questões de falta de atenção, enfim, cada um sabe de si, né? Ou às vezes a pessoa tem dificuldade de ouvir e tudo, por questão de audição mesmo, então tudo bem, mas de preferência ouvir a proclamação. Me estendi um pouquinho hoje, mas deixo um fraterno abraço, que você tenha uma ótima semana, prepare-se bem, preparemos-nos bem, para que essa semente da palavra caia sempre num coração que já foi, pelo menos da nossa parte, aquilo que a gente tem de recurso humano, em termos de estudo, reflexão, reunião com a nossa equipe de leitores, enfim, façamos a nossa parte. Deus não falha em fazer a parte dele. Fraterno abraço, paz e bem.